Às vezes o mal tenta triunfar. Porque vocês vão ouvir agora um troço aqui, saber um troço aqui, e aí a gente tem de perguntar em que dimensão isso aqui, vamos pensar na música do Nelson Cavaquinho, do Elcio Soares, em que dimensão isso aqui poderia ser bom? Então presta atenção. Bem e mal são valores relativos, nós sabemos. Mas, às vezes, meninos, vocês estão jovens, esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam. Não, amar tem que amar. Eu só peguei o mote da música. Às vezes há um mal absoluto. Às vezes há aquilo que ocorre e que não tem como ser bom a não ser para os maus. É mesmo, tio? Sim. General admite plano. Ele admite plano para matar Lula, Alckmin, Moraes. Era uma das pessoas mais próximas do Jair Bolsonaro, e nós vamos evidenciar essa proximidade aqui. E eu gostei do modo como ele falou, Valio Bene. O modo. Vocês vão ver. Porque eu pergunto a vocês. Vocês, às vezes, têm pensamentos que vocês digitalizam? Não. Às vezes é perigoso digitalizar. Tem os chamados pensamentos, como é que é? Intrusos. Você já ouviu intrusivos. Expressão, certamente. Intrusivos. Que é a mesma coisa, né? É o pensamento intrusivo, aquele que entra no... gente que vê a altura e fala, eita, não posso ficar perto, porque senão né? O abismo me atrai. Isso é meio comum. Então, o pensamento intrusivo, isso e outros, né? Pensa coisa ruim de gente boa no meio do... a cabeça fica atormentada. Né? Isso é comum. Né? Mas nem sempre você vai para o computador e digitaliza. Quer saber? Tive uma ideia. Olha, um pensamento me atravessou aqui. Vou matar o presidente, o vice... e o Alexandre de Moraes. E vou digitar isso. Vou tirar cópia, inclusive, 2. E depois vou fazer isso no Palácio do Planalto. Depois vou sair daqui e vou me encontrar com o presidente lá no Palácio da Alvorada. 40 minutos depois estaremos juntos. Vamos lá, do que eu estou falando, vai. O secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência do governo Bolsonaro, Mário Fernandes, acusado de elaborar o Plano Punhal Verde e Amarelo, admitiu em depoimento ontem ser o autor do documento que previa o assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Na época, o chefe da pasta, o ministro, era Luiz Eduardo Ramos. Mário Fernandes disse que o conteúdo não passou de um pensamento digitalizado e que se tratava apenas de uma análise pessoal sobre o cenário pós-eleições. A gente vai ouvir o que ele disse. Em relação a um arquivo que conteria o texto de um planejamento punhal verde e amarelo, o senhor confirma a autoria desse arquivo também? Confirmo, Excelência. Na verdade, esse arquivo digital, e o senhor me permite, Vossa Excelência citou bem, é um arquivo digital que nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Um compilar de dados, um estudo de situação meu, de pensamento, certo? Uma análise de riscos que eu fiz e, por um costume próprio, eu resolvi inadvertidamente digitalizá-lo. Não foi apresentado a ninguém esse pensamento digitalizado, e não foi compartilhado com ninguém, absolutamente ninguém. Então, vocês sabem, rapazes, que eu escrevo muito, né? Também, além de falar mais do que o nome da cobra, também escrevo muito. Mas eu descobri que não são textos. São pensamentos digitalizados. É mais bonito. E saibam que, a exemplo do general Mário Fernandes, às vezes
Quando eu vejo, Vólio Bene, Lucas, já escrevi. Eu nem me dou conta. Sim. Estou fazendo outra coisa, pensando na morte da Bezerra, lendo minhas poesias aqui, minhas coisas. E os pensamentos vão saindo. E aí eles vão sendo digitalizados. Aí quando eu vejo, já aconteceu. Aí eu falo, meu Deus! Aí eu olho para minha página e falo, uau! Olha só! Não chego a imprimir, porque como são textos muito longos, aí minha mulher vai querer falar assim, não, a gente está gastando muita tinta, precisa economizar. Senão depois você não consegue comprar tudo que você quer. Olha! Olha! Esse cara era o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República. Intimíssimo de Bolsonaro. Segundo do general Luiz Eduardo Ramos. Eu estava apenas fazendo o que ele chama, como é? Um pensamento de situação, um estudo de situação. Era só para matar o presidente, o vice e o presidente do TSE. Nada muito sério, Lucas, nada muito sério, Vólio Bene, nada que provocasse assim um trauma no país. Uma análise pessoal do cenário pós-eleições. Uma análise pessoal, que um pensamento digitalizado. E ele empresta assim uma coisa de uma linguagem meio burocrática, assim como quem estivesse pensando, sei lá, uma operação de logística, né? O plano era matar autoridades e depois criar um gabinete institucional de gestão da crise. Eu rio, mas é trágico. Você mata o presidente eleito, o vice-presidente eleito, o ministro da corte e presidente do TSE, e depois você cria um gabinete institucional. Porque nós não podemos... Lucas! Sim. Nós somos seres institucionais. Tanto é que, tão institucional, que um dos generais do núcleo golpista era do GSI. Sim. É. Não é? O gabinete da Secretaria Institucional. E como é que a gente pode dar um golpe se não for um golpe? Tem que ter gente que pense nas instituições, olha. Com segurança institucional e tudo. É segurança institucional, né? Da segurança institucional. Tem garantir a segurança institucional. Com o general Augusto Heleno. Ah, não, mas ele não era um cara importante na... Era o segundo homem da Secretaria-Geral da Presidência. Ele trabalhava no Palácio do Planalto. Tanto é que isso foi impresso no Palácio do Planalto. Gostaram do barulhinho do anel, assim, para marcar? No Palácio do Planalto. No dia 9 de novembro de 2022. E depois ele foi fazer o quê? Ler poesia? Não parece ser dado muita poesia, até porque nós vamos ver aqui uma hora que ele usa a língua de Camões, né, como é que ele emprega a inculta e bela. Né? Quase a gente não consegue ouvir, porque nós botamos pi nos palavrões, fica só pi, pi. Né? Ele foi o quê? Ler poesia? Não. Foi tomar um suco de laranja? Não. Foi, sei lá, Tomar um cuidar de chicabon. alguma operação logística, tomar um chicabon, isso, que é a imagem que nós adoramos, emprestado do Nelson Rodrigues, né? Sabe, ô Lucas, o contexto do chicabon do Nelson Rodrigues? Não, você que não ainda era não. aqui do programa. Pra mim, não. Ele fala numa crônica, ele fala de uma viúva. Pense você se é algo de mais lúbrico do que isso. Ele diz da viúva que enterrou o marido de manhã e à tarde já estava no portão chupando um chicabon. Entendeu? Entendeu? Coitado do marido. Né? Nem mesmo direito à memória ele terá. Né? Não, mas o general também não foi tomar um chicabon. Ele foi se encontrar com
Jair Bolsonaro. 40 minutos depois. Imprime o plano verde e amarelo, punhal verde e amarelo, com a morte do presidente, com a morte do vice, com a morte do presidente da Corte Eleitoral e ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e depois, com a copiazinha na mão, foi falar com o presidente, e eles ficam muito ofendidos que a Procuradoria-Geral da República parta do princípio de que o Bolsonaro conhecia o plano. Ô Lucas, vamos lembrar um pouquinho de uma atuação desse general aí. O Mário Fernandes, que era muito próximo a Jair Bolsonaro e teve participação ativa, inclusive, na reunião de 5 de julho de 2022, quando então o presidente decidiu suspender as eleições. Vamos ouvir o que ele falou naquele dia. No momento que acontecer, o que vai? É 64 de novo? É uma junta de governo? É um governo militar? É um atraso de tudo que se avançou no país? Que isso vai acontecer. O país vai ser todo desarticulado. Então tem que ser antes. Tem que acontecer antes. Como nós queremos, dentro de um estado de normalidade. Mas é muito melhor assumir um pequeno risco e conturbar o país, pensando assim, para que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior na conturbação do DNA. Quando a fotografia lá for de quem a fraude determinar. Vai bem, Lucas. Será 64? Não sabemos. Será 64? Será uma junta militar, porque o Brasil já foi governado por uma junta militar que até ganhou o apelido simpático dos Três Patetas, né? Os respectivos comandantes da Marinha, Aeronáutica e Exército. O do Exército era o Lira Tavares, que também era poeta, entrou na academia. O apelido poético dele era Adelita. Fofo. Vai ser o quê? Ou ele disse, ou vai ser o atraso. O atraso significava, caso o Lula ganhasse a eleição, tomar posse. Onde ele despachava? No Palácio do Planalto com Jair Bolsonaro. Nessa reunião, inclusive, ele está lá porque ele estava substituindo o ministro titular, que era o Luiz Eduardo Ramos. Tem mais. Ele era... ele não era influente. Era influente! Era influente. Vamos a uma evidência de influência. Valles Benes. O então presidente Jair Bolsonaro estava recluso no Palácio da Alvorada, recebendo apenas algumas pessoas próximas. Quase todas elas são agora réis na ação penal que vai julgar os golpistas. E no dia 8 de dezembro, o general Mário Fernandes esteve com Bolsonaro. No dia seguinte, dia 9, ele rompeu o silêncio e a gente vai ouvir. Quantas vezes eu disse, ao longo desses 4 anos, que temos algo mais importante que a própria vida, que é a nossa liberdade. As decisões, quando são exclusivamente nossas, são menos difíceis e menos dolorosas. Mas quando elas passam por outros setores da sociedade, elas são mais difíceis e devem ser trabalhadas. Se algo der errado, porque eu perdi a minha liderança, eu me responsabilizo pelos meus erros. Mas peço a vocês, não critiquem sem ter certeza absoluta do que está acontecendo. Obviamente, não estou aqui quebrando o silêncio. Estou falando algo que sempre disse a todos vocês. Mário Fernandes vai lá, avisa Mauro Cid que ia falar com o presidente. Isso tudo conversa entre eles. Ele vai no dia 8 de dezembro. No dia 9, o Bolsonaro rompe o silêncio, anuncia que algo vai acontecer. E depois da apuração, quem leu a denúncia
Porque eu tenho que lembrar algumas pessoas que eu preciso ler. Quem leu a denúncia, né, sabe que ele estava lá instigando o presidente a dar golpe. O presidente anuncia que algo vai acontecer e com o Mário Fernandes ele diz... Depois o Mário Fernandes diz isso também. O Mário Fernandes diz que o presidente diz que não tem nenhum problema fazer a coisa, nem que seja dia 12, que era o dia da diplomação do Lula, que teve aquele quebra-pau em Brasília. Né? Aí no dia seguinte o presidente faz isso. Vai o Mário Fernandes para o Mauro Cid e diz: gostei muito, o presidente finalmente decidiu. E aqui o presidente diz: algo vai acontecer. Quero o quê? E disse: não aconteceu porque perdi minha liderança. Do quê? Das Forças Armadas. Não tem jeito. E nós estamos falando de um cara que redigiu um plano assassino, que não teve como negar que foi ele. E aí diz que eram apenas pensamentos digitalizados. Tomara que pegue pena máxima. Gente assim apodrece o exército, apodrece as Forças Armadas. Não é? Ainda bem que o general Tomás Paiva está disposto a se livrar dessa escória. E, no que respeita à língua portuguesa, nós temos alguém que compete com Camões. Isso aqui vocês vão ouvir um áudio dele conversando com o Kid Preto, da Tropa Especial. Não fica muito claro com quem. Não sei se é o Luiz Eduardo Ramos, que era o chefe dele formalmente. Né? E onde houver um pi, você que está ouvindo, é porque tem um palavrão. Um general, queridão do Jair Bolsonaro, que era recebido no Palácio da Alvorada quando o Bolsonaro estava lá todo choroso. Vai, Mário Fernandes, vai, concorra com Camões na Inculta e Bela. Fala, filho, fala. Mas Kid Preto, por favor, o senhor tem que dar uma forçada de barra com o alto comando, caramba, com o General Freire Gomes, com o General Paulo Sérgio. Cara, o relatório do MD, ele não pode ser diferente do que disse essa live argentina. E eu tenho certeza, pelo que o Vergara me disse, as conclusões são as mesmas. Isso é impactante, essa porra. Tá na cara que houve fraude, porra. Tá na cara, não dá mais pra gente aguentar essa porra. Tá f... Tá f... E outra coisa, nem que seja para divulgar e inflamar a massa, para que ela se mantenha nas ruas, e aí sim, talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. O clamor popular, como foi em 64. Porque como o senhor disse mesmo, boa parte do alto comando, pelo menos do Exército, não está muito disposto, né? Isso, de novo 64. Só para lembrar, MD aí o Ministério da Defesa, ele fala de uma live argentina, o Ministério da Defesa que tinha a tal da comissão para verificar se estava tudo certo com a eleição, que não entregava o relatório. E ele fala de uma live de um argentino que é um picareta, um bandido, que apontava fraude que não existia. Esse é o homem íntimo da cozinha do palácio que fez o plano para matar o presidente, o vice, o presidente da Corte Eleitoral e ministro do Supremo, e que disse que acabou digitalizando meio sem querer. Quando viu, baixou lá o santo, ele escreveu. Isso a propósito de, obviamente, não houve tentativa de golpe, né, gente? Não foi só tentativa de golpe. Foi tentativa de assassinato também. Tentativa? Planejou-se o assassinato. Ah, mas não mataram. Ah, então tudo bem. E não era um Zé Mané qualquer.
que no boteco fala uma coisa qualquer, nem era alguém que no celular vai e digita alguma coisa lá, ou digitaliza, como ele diz, um troço qualquer e pronto. Eu outro dia mesmo redigi um plano aqui para depor o Donald Trump. Viu, vai bem? Sim. Quando eu vi, já tinha digitalizado. E depois redigi outro, Lucas, para tomar conta do mundo todo. Tá. Não tem importância. Quando eu vi, digitalizei, mas eu não sou ninguém. Exato. Agora, quando você é um general que ocupa a posição que ele ocupava, segundo da Secretaria-Geral da Presidência, que trabalha no mesmo prédio em que trabalha o presidente da República, que imprime esse plano na sede do Executivo, que leva o plano... Ah, não levei! Ah, entendi. 40 minutos depois de tirar a cópia, estava com o Bolsonaro. Mas claro que o plano não estava junto. Ele imprimiu só para, sei lá, para olhar, para cheirar o papel. Esses são os patriotas.